Vamos lá. A gente tem praticamente, pessoal, duas escolas de análise. Análise fundamentalista e análise técnica. A gente fala que a gente tem uma rincha meio velada ali no meio das duas, mas qual que é melhor, qual que é pior? Eu não sei se a gente tem uma discussão e a gente vai chegar em alguma coisa, sabe? É a mesma coisa que a gente começar a discutir sobre política, ou se a gente vai começar a falar sobre futebol, enfim, religião. Vai chegar uma hora que cada um vai ter seu ponto de vista, vai ficar naquele negócio, ninguém vai conseguir mudar a cabeça do outro e a vida segue, né? Às vezes pode até sair uma briga, mas enfim. Vamos tentar pegar do começo o que seria cada coisa. Então, o analista fundamentalista, pessoal, basicamente o que ele vai fazer? Ele vai investir no longo prazo. Ele quer comprar aquela ação, ficar comprado naquela ação, esperar que aquela ação se valorize. Dentro dessa valorização, o que ele vai fazer? Ele vai colher as coisas que aquela ação pode dar para ele, que são dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, ela pode remunerar o investidor de outras formas, né? Dividendos são participações nos lucros que as empresas distribuem para os seus acionistas. Então, ele faz parte, ele é acionista da empresa, ele tem que ter lucro proporcional à quantidade de ações que ele tem daquela empresa. Isso remunera a carteira dele, tá? Ele basicamente analisa para tomar as decisões balanços patrimoniais, né? Então ele vê indicadores setoriais, ele faz valuation para saber se aquela ação se ela está supervalorizada ou subvalorizada, se ela está no preço justo, para ele fazer essa compra, né? E basicamente ele tenta pegar o movimento inteiro do ativo, ok? Agora o analista técnico, pessoal, ele tem um perfil mais especulativo. Ele tem uma visão de trader, aquele cara que quer comprar e vender, né? Ele vai vender as suas participações com muita frequência, né? Então, ele vai pensar basicamente na ação como se fosse um produto, tá? A ação é um produto para ele, ok? Ele vai querer acertar partes do movimento, de alta ou de baixa. Para ficar clara a diferença dos dois, a gente tem isso, tá? O que seria isso? É o seguinte. A gente tem um ativo, que eu desenhei no PowerPoint, você vê que é um desenho, é uma obra de arte, né? O pessoal está até com inveja do pessoal que desenha agora. Então, o que acontece? Um analista fundamentalista, o ativo ele vai ficar durante um tempo oscilando, enfim, vai fazer o movimento natural dele, só que o fundamentalista vai pegar o movimento inteiro de alta. Ele pega o movimento inteiro praticamente de alta. Enquanto isso, a ação vai pagando dividendo, né, ele vai ganhando algumas coisas, né, nesse período que ele está aqui. Ele fez uma análise daquela empresa, ela deu balanço, né, e essa ação vai pagar alguma coisa para ele no futuro. Tá? Vantagem, ele fica e pega o movimento praticamente todo, certo? Ele vai pegar praticamente o movimento inteiro do mercado, ok? Só que, de qualquer maneira, ele vai ficar oscilando durante um tempo. Às vezes a ação não sai do lugar, fica ali meses e meses e meses e meses, às vezes anos, né? E ela não sobe, né? O técnico já é o contrário. O que ele quer fazer? Ele não quer saber de ficar com o dinheiro. Lembra que ele é um cara que pensa da ação como um produto. Ele é um comerciante, ele é um trader, comerciante, né? Ele quer o quê? Comprar e vender e fazer lucro nas suas valorizações. Então, o que ele quer fazer? Ele não quer ficar com o dinheiro parado, ele quer pegar movimentos curtos ou movimentos longos, né? De alta e de baixa nas ações. Então ele entra e sai. Identificou que a ação está subindo, ele se joga lá dentro. Grosseiramente falando, tá? Está caindo, ele se joga lá dentro também. Você fala, pô, Juliana, mas a ação está caindo, o cara vai se jogar lá dentro? Ele tinha que fugir? Não. E aí que tá. Muita gente que está vendo esse vídeo já sabe o que é uma venda descoberta, uma venda alugada, né? Mas tem gente, por exemplo, que não sabe. Então, a gente vai chegar numa parte do curso que a gente vai falar sobre venda descoberta e alugada. Basicamente você ganha quanto mais a ação cai. Se a ação subir, você perde. E você tem uma operação para isso. Você consegue montar uma operação, ela é bem simples de fazer, que você ganha na queda da ação ou na queda do mercado. Então era engraçado que quando a gente passei pela crise de 2008, que foi uma crise muito pesada, né? E eu tinha uma posição de bolsa muito grande. O pessoal perguntava às vezes na roda social, o que você faz?
Fala, pô, eu trabalho com bolsa. Os caras falam, putz, esse tá fudido, meu. Tá fudido. Só que as coisas não são bem assim. Por quê? A gente tá fodido na bolsa quando a bolsa tá parada, né? Tá de lado. Se ela tá com uma tendência nítida, ou de alta ou de baixa, a gente consegue surfar nela. Agora, de lado, é difícil. Existem estratégias específicas para mercado flat, que são mercados laterais, né? Só que é bem mais difícil do que você operar o mercado em tendência, né? Então, o pessoal fala, porra, mexe com bolsa, deve estar quebrado, né? Mas, enfim, vamos seguindo viagem. Legal. Aí a gente tem, na escola técnica, a gente não tem um grande investidor, né? A gente tem alguns fundos de investimento que usam a escola técnica. Só que, refletido na lista da Forbes, a gente não tem um analista técnico que embase a nossa teoria técnica. Mas isso não quer dizer que não tenha gente que ganhe muito dinheiro com análise gráfica, com análise técnica, ok? Bom, falando agora do Warren Buffett, a gente tem um mega investidor, um cara que está na lista da Forbes, todo mundo sabe quem o cara é fantástico, não tenho o que falar dele, rentabilidade excelente, durante muitos anos, tem track record, o cara é fantástico. Só que assim, a escola de Value Investing, a escola de análise fundamentalista, fala muito do Warren Buffett. E eles simplificam muito as coisas, porque tem frases do Warren Buffett que simplificam muito, né? Uma das frases, pessoal, parece existir uma característica humana perversa que gosta de transformar coisas fáceis em coisas difíceis. Eu acho que eu tenho esse problema. Porque eu sei que a bolsa não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Essa frase, para mim, aqui, ela tem um problema sério, porque ela mostra para as pessoas, ou passa a impressão que as coisas são simples, mas as coisas não são. Ok? As coisas não são. Risco vem de você não saber o que está fazendo. Outra frase dele. Porra, gente. Tem lá no livro, baixa o livro, que faz parte do curso. O livro eu fiz questão de mostrar a posição de ativos do Buffett, de 2019. O cara é extremamente diversificado, né? Então a gente tem a parte do risco vem de você não saber o que está fazendo. Quer dizer, se ele sabe tão bem o que ele está fazendo, e ele sabe realmente, ele também não precisava diversificar tanto, como tem a frase aqui embaixo, a diversificação é a proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. O cara tinha mais de 30 ativos. Agora, vocês também devem estar falando, porra, mas o cara, quantos bilhões o cara tem que ele precisa colocar em carteira? Em um ativo só não dá. Realmente não dá. Só que assim, quando a gente começa a ver as frases do Buffett, a gente começa a ver que no meio do caminho ele acabou perdendo algumas premissas, ele foi deixado de lado. Então, por exemplo, ele não gostava antigamente de investir em empresas que tinham muita pesquisa em desenvolvimento. Aí você vê que o cara tomou uma posição de Apple, ele não gostava de empresas de tecnologia, o cara tomou uma posição grande de Apple. Então, o que eu quero dizer, pessoal, é que assim, as frases são bonitas, são maravilhosas. Tem um monte de frase legalzinha da bolsa, só que a bolsa não é tão fácil quanto imagina. Quando um cara desse fala, eu vou comprar alguma coisa, tem 30 mente milionária, mente excelente, assim, aquelas mentes brilhantes, analisando ativo para ele, analisando o balanço para ele, fazendo um monte de filtro para ele, entendeu? Então, fica muito fácil quando chega um pouquinho mais mastigado, só que você está sozinho, você vai ter que fazer esse filtro, né? Então, você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa fazer acontecer, tá certo? Aí, pessoal, vocês devem estar olhando na apresentação agora. Esta é a composição do portfólio do Warren Buffett. Essa composição. A quantidade de ativo que nós temos aqui, de diferentes setores. A gente tem, quando ele começou, comprou Coca-Cola, comprou Gillette. Aí o cara começa, Apple, né? O cara começa a fazer algumas operações que saem completamente fora do perfil que ele pregava antigamente, né? Então, até ele mudou um pouco de opinião, né, com o passar do tempo. E também deu uma derrapada em termos de rentabilidade. O mercado ele mudou muito. É um mercado
mercado ele ficou muito difícil. O mercado é para quem é preparado, para quem é profissional, e o mercado precisa de estudo. Então, eu sempre começo e gosto de começar os cursos assim. Estou jogando balde de água fria em vocês? Não, não estou jogando balde. Estou sendo realista. Se fosse fácil, todos estavam ricos. Ok? Joia. Para mim, pessoal, mantenha as coisas simples o suficiente para serem claras e complexas o suficiente para não serem pobres. O mercado ele não é simples, né? Mas você estudando, você consegue deixar ele um pouquinho mais tranquilo, né? Então, vamos estudar, pessoal. Tá? A gente precisa saber por que a gente está comprando, a gente precisa saber por que a gente está vendendo, a gente precisa ter teoria, a gente precisa ter prática. Tá? Por que compra, por que vende? São perguntas que a gente tem que saber responder com embasamento. Né? E o que eu falo que a bolsa não é fácil, não se resume em frases bonitas. E é verdade. Realmente não se resume em frases bonitas. Tá? Então, essa primeira parte, pessoal. Agora, qual é a melhor escola? Que pergunta difícil de responder. Né? Apesar de a gente não ter um grande analista técnico, a gente tem muito bons analistas técnicos, a gente tem bons fundos que usam análise gráfica, análise quantitativa, e a gente tem vários fundos usando várias estratégias diferentes e todos têm muito sucesso. Tá? O que é importante, pessoal? Sempre, em qualquer profissão, tem que ser bem executado. A gente tem bons investidores fundamentalistas, temos ruins. Temos bons analistas técnicos, também temos ruins. Temos bons day traders não estão preparados. Temos bons médicos, bons engenheiros e também às vezes temos péssimos engenheiros, péssimos médicos, né? Então, é estudo, dedicação, formação, né? É que eu costumo brincar o seguinte, os caras querem fazer trade do dia para a noite. Os caras querem fazer um curso e sair fazendo trade. Os caras querem pegar dinheiro curto e sair fazendo trade. Só que assim, não é uma profissão? Então pensa, é uma profissão. Uma profissão precisa do quê? Preparo. O cara faz direito, fica 5 anos fazendo direito. O cara faz engenharia, o cara faz psicologia, o cara faz medicina e o cara vai fazer trade em 2 dias, ele vai virar trader e vai ganhar mais do que o médico? É aí que está a cabeça, minha cabeça essa conta não fecha. Né? E no dia que essa conta não fechar na cabeça de vocês vão começar a ganhar dinheiro na bolsa, porque vocês vão estudar. E é isso que vocês vão fazer, estudar. Não ficar acreditando em papinho furado de Papai Noel. Tá certo? Então é isso aí. Bom, então, um conhecimento vazio é um grande problema. Tudo que você tem um conhecimento vago, você não é especialista. Você tem que ser especialista, meu. Na bolsa só tem especialista, você tem grande fundo, você tem cara PhD, você tem físico, matemático fazendo quantitativo, estatístico, entendeu? Você tem cara fazendo robô de alta frequência, porra, você tem cara fazendo robô de long and short, você tem cara mexendo com opção, e você vai ficar fazendo o quê? Comprando contratinho no suporte, na resistência? Funciona? Funciona, até que funciona. Se você souber fazer bem feito, isso vai funcionar. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de conhecimento, a gente tem que ter mais técnica. Tá? Outra coisa, as duas podem caminhar juntas, pessoal. Eu acredito que todos precisam ter noção das duas escolas, para você ser um investidor holístico, né? Polivalente, completo, polivalente, né? Isso que é a palavra bonita, polivalente. Você sabe análise fundamentalista, você sabe análise técnica, você consegue mesclar as duas, às vezes você quer comprar um ativo para longo prazo, mas você está usando a análise gráfica para tentar comprar ele num preço um pouquinho menor, ou estudar melhor a entrada, né? Então, as duas podem se falar, né? Ou se não, porra, eu estou muito afim de comprar esse ativo, eu adoro essa empresa, só que ela está em queda livre, tendência nítida de baixa, porra, está caindo demais, aí você começa a ver indicador técnico para saber, porra, será que eu compro agora? Espero ela estabilizar, espero tentar ver uma formação de fundo. Então, coisas se conversam, né? As coisas podem se conversar, tá certo? Aí a gente tem várias outras escolas que estão muito difundidas e que nós vamos fazer algumas inserções de conhecimento nesse curso. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos gravando um curso geral. Análise gráfica, as minhas ideias de bolsa, o que eu penso de bolsa, para deixar prosperidade, junto com o livro que vocês podem baixar para acompanhar esse curso. Então,
a gente vai acabar também, pessoal, fazendo outros cursos que vão ser complementares a esse. Esse curso a gente está fazendo, imagina, um curso com um conteúdo muito maior, com as coisas de bolsas que eu acredito, de análise gráfica, só que vamos fazer cursos mais reduzidos, mais específicos para falar de alguns assuntos, como Price Action, certo? Que é uma análise, uma espécie de análise, só que ela não usa muito indicador, ela usa mais rompimento, suporte, resistência, candles, enfim, ela é uma análise mais crua, mas o pessoal está gostando bastante, então eu acredito que a gente tem que passar conhecimento e você vai escolher o que você vai usar ou não, tá? A gente tem uma parte de análise quantitativa, que também muitos fundos de alta frequência estão usando, e é um assunto muito interessante, que está muito em alta, e não tem como fugir. A gente tem uma parte de inteligência artificial, que também é uma outra coisa que está muito difundida, muitos robôs de inteligência artificial que rodam várias vezes o mercado, e eles vão tentando ter um output de lucro em cima dos ativos, muito interessante. E a gente tem uma escola muito que ela se confunde um pouco price action com tape reading, né? Elas um pouco se confundem, mas o tape reading nesse caso é profundidade de livro, e a gente ficar olhando book de oferta, ver quem está agredindo, quem não está, e a gente vai fazer esse curso também a partir do tape reading, para a gente complementar esse curso maior que nós estamos fazendo aqui.